olá! Que bom que você está aí. Nós voltamos então para o terceiro bloco do nosso programa Respostas. E a gente continua avisando, você tem aí o número do telefone, mas eu vou reforçar, porque para nós é muito importante a sua participação. Então vamos lá, 3349-1015, ou também tem a possibilidade aí do celular 99347-0532. A sua participação para nós é muito importante. Programa Respostas quer exatamente interagir com vocês, né? Nesse momento que a gente está tentando buscar iluminações para a nossa vida de fé, para o nosso caminho, para a nossa peregrinação neste mundo. Então nós vamos continuar o nosso caminho de perguntas e agora Amanda, lá do bairro Piratininga, gente boa do bairro Piratininga, gente santa. Grande abraço para vocês todos aí do Piratininga. Tem uma família muito amiga minha aí. A pergunta da Amanda também é muito oportuna, Amanda. Obrigado pela sua participação. A Amanda pergunta por que, durante a semana, nas missas, fazemos uma leitura e o Salmo e o Evangelho. E aos domingos e festas, temos primeira e segunda leitura, ou às vezes até mais, como na Vigília Pascal. Atenção, Amanda, exatamente. Nós temos que perceber que o domingo, ele é um dia especial para os cristãos. É o dia do Senhor. Exatamente, Amanda, para dizer, para destacar, para diferenciar o domingo, que é a Páscoa semanal, dos dias feriais, a igreja prevê no seu calendário litúrgico que o domingo é um dia mais solene. Exatamente para quê? Para lembrar-nos que é o dia da ressurreição do Senhor. Por isso que nós temos uma leitura a mais, nós temos também o creio, nós temos também o glória. Você pode perceber que durante a semana, as missas feriais, nós não rezamos o creio, nós não cantamos o glória. E nós temos também essas outras diferenças, né? Nós não temos a segunda leitura. No caso da Vigília Pascal, a Vigília Pascal é a celebração das celebrações. Por quê? Porque o mistério, porque a celebração da liturgia tem um centro. Qual que é o centro da liturgia? Não são, muitas vezes, como nós percebemos, os santos, por exemplo. Os santos, eles são celebrados, com certeza. São momentos importantes também do nosso caminho de fé, quando olhamos para esses modelos da nossa fé. Mas modelos por quê? Porque eles viveram intensamente o mistério pascal. O centro de toda a liturgia é o mistério pascal. Sendo o centro da liturgia o mistério pascal, as missas dominicais se destacam das missas feriais exatamente para nos recordarmos: hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia da ressurreição, é o dia da Páscoa. E vejam que coisa interessante, Amanda, até para a gente perceber. Quaresma, 40 dias. Mas, padre, até a Páscoa, até o início do tríduo pascal, não dão. Tem mais de 40 dias. Por quê que tem mais de 40 dias? Porque não conta os domingos. Porque os cristãos nunca fizeram penitência nos domingos. Não tem relato na história que de domingo os cristãos, por exemplo, lá do início, tenham jejuado. Não, o domingo é um dia eminentemente pascal. É o dia da celebração da comunidade. É o dia do Senhor, né? O Dies Domini, como a gente costuma dizer. E a igreja está sempre muito atenta a isso. Inclusive para dizer o quê? A Quaresma, nós vamos ter que, pedagogicamente, a liturgia retira as flores, tem que ser uma liturgia mais sóbria. Por quê? Porque tem que mostrar a diferença de um período festivo. A Páscoa é uma explosão de festa, vocês vão ver luzes, cores, sinos, a liturgia toda é soleníssima, exatamente para perceber a diferença. Gente, antigamente, a gente dá para perceber até na nossa vida, antigamente a gente ficava esperando para comer no domingo macarrão e frango. No domingo, a avó, quando a gente se reunia na casa dos avós, né, se colocava aquela toalha branca na mesa, aquela toalha especial. Vamos dizer que na liturgia acontece isso. É para diferenciar o clima ferial do cotidiano, do comum, daquele dia especial. Por quê? Porque nem todo dia é festa na nossa casa, né? Nem todo dia é festa. Perderia esse sentido. Então, exatamente para destacar, para sublinhar que é um dia festivo, que é um dia solene, que a liturgia do domingo é muito mais incrementada. Podemos assim dizer, é uma missa
é uma celebração mais especial. Eu espero, Amanda, que você tenha encontrado luz, digamos, nesta resposta que a gente tentou apresentar nesse momento, né? Mas é importante a gente perceber, sim. Que bom que você percebeu que tem diferença entre as missas da semana e a missa do domingo. Exatamente. É essa a intenção da igreja, para perceber que a preparação para uma festa não pode ser tão festiva como a própria festa, né? Uma pedagogia que a liturgia da igreja utiliza, né? De maneira muito sábia, eu diria, né? Você não acha, Amanda? Exatamente. Muito bem, continuando o nosso programa Respostas, e nós vamos para a próxima pergunta. A pergunta agora vem lá do Guanandi, né? Do Guanandi, povo santo lá do Guanandi. A Sandra está perguntando o que fazer quando a hóstia cai no chão. Pois é, Sandra. Para começar a responder essa pergunta da Sandra, eu gostaria de dizer que existe ainda um pouco de confusão, né, entre as nossas comunidades sobre a forma de comungar. Então, se me permita, Sandra, introduzir o assunto, a resposta à sua pergunta, falando que existem 3 formas que a igreja deixa a escolha a critério do fiel. 3 formas de comungar. Quais seriam essas 3 formas? Na boca, na mão e de joelhos, tá? Então existem essas 3 formas. E o que a igreja orienta? A igreja orienta que isso fique a critério do fiel, tá? A não ser que eventualmente, por exemplo, um evento onde o sacerdote, no seu discernimento, o pároco, o padre do lugar, sinta que em determinadas missas, por uma presença muito grande, por exemplo, de pessoas que não são acostumadas, por exemplo, um casamento. O que tem de gente que vem no casamento que não frequenta a missa, né, que não tem uma participação assídua nas celebrações e entram na fila de comunhão porque todo mundo vai junto, né? Então, às vezes, o padre ele coloca alguns critérios, visando sempre o quê? Proteger, né? Proteger o sacramento. O que a igreja nos diz? Que enquanto nós vemos, identificamos um pão e identificamos o sangue, visivelmente, ali, claro, eu estou falando depois da consagração, ali nós temos ainda a presença de Cristo, né? É corpo de Cristo, é sangue de Cristo. Então, normalmente, Sandro, o que acontece? Na forma da comunhão, de quem escolhe comungar na mão, eu digo sempre que eu posso, eu abro um pequeno espaço na missa e eu falo, gente, a mão, uma mão você pega, a outra tem que ser a patena é aquele pratinho do padre, tem que ser a patena, você pega a comunhão com uma mão, a outra tem que ser a patena, o pratinho que tem que seguir a hóstia, sobretudo se você vai intingir no cálice, né? A intinção no cálice, se a comunidade optou as 2 formas de comunhão, e leva a boca sempre com a mão. Então acontece, infelizmente, Sandra, às vezes, apesar de todo o cuidado, mais com cair uma gota do sangue preciosíssimo do nosso Senhor. Com a hóstia é um pouquinho mais raro acontecer, mas acontece. Por isso que é muito oportuna a sua pergunta. Então nós iríamos, caiu a Santa Hóstia. Eu normalmente, já aconteceu comigo. O que eu faço? Às vezes aconteceu de dar a comunhão na boca e a pessoa cair da boca da pessoa, ou talvez, às vezes até por conta do trâmite, do processo que faz ali entre dar a comunhão e a recepção e cair uma hóstia. Eu normalmente faço o seguinte, eu pego esta Santa Hóstia e eu comungo ali mesmo, tá? É isso que eu faço na hora. Por quê? Porque às vezes o fiel, né, não vai sentir, digamos, de comungar, porque talvez caiu no chão, por uma questão de higiene aqui eu estou falando de uma questão de higiene. Mas o que nós temos que fazer? Absolutamente, essa Santa Hóstia ela tem que ser comungada, né? Eu comungo, eu coloco o aspecto da higiene de lado, e se cai, eu sempre comungo. Ou segunda opção, pode se chamar o ministro pode levar esta Santa Hóstia e depois fazer, né, aquele processo que os ministros extraordinários da Eucaristia são acostumados. No caso, por exemplo, vamos supor que existe infiltração de água no sacrário. Pode acontecer? Pode acontecer.
Então vai se dissolver na água a Santa Hóstia, né? E ela vai se dissolver completamente. Dissolvida, ela assume um aspecto líquido e ali tem que se colocar, sobretudo não jogar, né? No lugar de lavar roupa ou coisas do gênero, mas num vaso, né? Num vaso de uma planta, né? Porque você já não identifica ali visivelmente. Fisicamente não existe mais a visibilidade de um pão, né? Então, nesse sentido, mas eu acho muito oportuna a sua pergunta, por quê? Porque nós temos que tomar muito cuidado com o corpo de Cristo. Assim como a igreja sempre nos ensinou também ter cuidado com o corpo de Cristo no irmão que sofre, né? Eu vejo assim, o zelo, ele é importante, mas ele não pode ser, digamos assim, pretexto para descuidar de outras coisas, né? Então, veja, tem gente às vezes demasiado preocupada com a Santa Hóstia e muito pouco preocupada com o irmão, né? Conferir o corpo de Cristo que está presente também no irmão, claro, de uma outra forma, né? Mas então é isso, eu acho que as pessoas zelosas, nós temos que ter zelo pelo corpo de Cristo, mas nós temos que demonstrar também uma caridade, sobretudo quando o corpo de Cristo é ferido, no pobre, naquela pessoa que nos incomoda, nos nossos semáforos da cidade, né? Então, junto com a preocupação com o corpo de Cristo, para que isso não se torne uma neura da nossa parte, né? Exatamente, a gente tem que ter o mesmo amor, o mesmo carinho, essa fé demonstrada, essa preocupação que tem que ser demonstrada pelo corpo de Cristo, tem que se exprimir também, num zelo também, pelos nossos irmãos e irmãs feridos na sua dignidade. É um assunto que eu coloco junto porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem, né? Se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali e vai se reconciliar com o teu irmão. Quer dizer, o irmão também é caminho para a comunhão com Cristo. Então eu digo, Sandra, que bom que você está preocupada com isso, mas nós temos que ajudar os nossos irmãos a mesma preocupação que tem com o corpo de Cristo, né? Com esse zelo que a gente tem que ter, essa adoração que nós temos que ter com o corpo de Cristo, deve se exprimir também como preocupação caridosa também com os nossos irmãos e irmãs feridos na sua carne, né? Digamos assim. Então, Sandra, é isso. O cuidado com o corpo de Cristo, o cuidado com a comunidade, com a igreja, deve sempre acompanhar aqueles que têm fé, né? Que bom que você está aí preocupada com esse tema, né? Deus abençoe, Sandra, e que nós possamos sempre mais fazer comunhões, sempre mais frutíferas, para que possamos crescer sempre na fé, no nosso amor a Cristo e à comunidade e à igreja. Muito bem, Sandra. Brigadão. Obrigado mesmo pela sua pergunta. E agora nós vamos para a pergunta do Rodrigo, né? O Rodrigo, lá do Parque São Jorge, Parque São Jorge da Lagoa, eu acho que é isso, né? Eu acredito que seja esse. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui também com a gente no programa Respostas. O Rodrigo pergunta, o que é o limbo? Quem vai para lá? Atenção, esta questão do limbo, como surgiu a questão do limbo nas reflexões teológicas da igreja? Surgiu que se perguntava, e as crianças que morrem sem o batismo, para onde vão? As crianças não batizadas, porque elas não têm atos do pecado, elas não pecaram, enquanto assumiram, né, a condição, não colocaram em ato aquela propensão ao pecado. Então não tem pecado praticado e nesse sentido, o que vai fazer? Vai para o inferno? Não, aí se tentou, né, elaborar a teoria chamada a ideia do limbo, né? O limbo nunca foi uma verdade central para a igreja. Papa Bento XVI, inclusive, Papa fez um pronunciamento enquanto grande teólogo da igreja sobre o limbo, tentando clarear essas coisas. Atenção, o limbo não é uma verdade central, tá? É uma questão bastante periférica. Praticamente, boa parte dos teólogos de hoje não admitem o limbo, a existência do limbo, né? Por conta exatamente de todo um outro desenvolvimento da própria teologia, né? Então, digamos assim, que ela nunca foi uma verdade central, né? Nós não precisamos ficar, digamos assim, gastar muito das nossas preocupações teológicas com o limbo, né? Existem inúmeras outras preocupações que são mais centrais
digamos assim, para a nossa fé, né? Mas essa ideia do limbo, ela permanece, digamos, né, na sua apresentação clássica, mas é um assunto que praticamente poucos teólogos vão considerar dentro da sua reflexão teológica. De qualquer forma, fica para nós o fato de que Deus é extremamente misericordioso, que os caminhos para Deus são infinitamente maiores do que as nossas lógicas, né? E muitas vezes, teologicamente, a teologia cai num certo racionalismo e precisa explicar. Então, o que vai acontecer? Se para ser salvo tem que batizar, aí vem uma questão de lógica, né? Se para batizar, para ser salvo tem que batizar, e quem não batiza, mas não cometeu o pecado, não praticou o pecado, né? Então surgem essas teorias teológicas que tentam, de certa forma, né, encontrar uma saída, né? Mas quem puder entrar em contato com o texto do teólogo e do Papa Ratzinger, ele vai estar colocando ali para a gente, assim, de maneira muito clara, né, que de fato o limbo não é uma verdade central da nossa fé, né? Muito bem. E agora nós estamos chegando ao final do nosso programa, né, no nosso programa Respostas, e nós queremos invocar a bênção de Deus sobre você que nos acompanhou, sobre todas as pessoas que você ama, sobre toda a sua comunidade, né? Então nós queremos pedir que esta bênção de Deus, esse Deus que se revela como amor, que quer comunhão conosco, desça sobre você, ilumine o seu final de semana, a sua vida, todos os grandes, sobretudo aqueles problemas que angustiam seu coração. E eu invoco pela intercessão da Imaculada a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, até semana que vem, final da semana que vem. Fiquem com Deus.